Bem, devido à nossa necessidade emocional de certeza, muitas vezes preferimos acreditar que as nossas crenças são as corretas. Então, a maioria das nossas crenças está relacionada a 10 itens no mínimo: dinheiro, pessoas, oportunidades, aprendizado, capacidades, identidades, situações, tempo, vida, passado, presente e futuro. Tempo. Vamos dividir tudo isso por 2 e trabalhar a fundo nisso, e vocês chegarão à conclusão que passarão a vida estudando isso e não aplicando isso. Então há necessidade da correção, que nós vamos, o nosso ponto de partida é a correção, que nós vamos saber o que é isso nas aulas teóricas, e isso levará cada um de vocês a formularem perguntas, se tornarem desconfiados de si próprio. Então, trabalhando um pouquinho a fundo isso, o primeiro, nós vamos dividir por 2 essas 10 questões, e elas ficam em 5 questões. E nós vamos identificar essas 5 questões um pouquinho a fundo, como início do nosso trabalho nesse patamar. Então, só aqui já encontramos na identificação de quais são as minhas crenças limitantes que impedem, muitas vezes, de agir em favor de mim mesmo, em favor de alguém ou de alguma situação. Nós já encontramos 7 itens que são falta de oportunidade, 7 desculpas, né, ou síndromes, 7 objeções que fazemos. A mente cria essas objeções, esses impedimentos, essas síndromes. Então, a síndrome da falta de oportunidade, síndrome da falta de tempo, correria, amizades improdutivas, sentimentos de inferioridade, problemas financeiros, falta de experiência profissional e falta de apoio de família. Busca se tem alguns desses com você. Essas desculpas, né? Então, como você pode verificar, sem a correção, não há como vencer os obstáculos criados pela mente. E aqui, o segundo parâmetro, então, se o primeiro for identificar quais as crenças que limitam de agir, a segunda é encontrar a causa dessa ou dessas crenças limitantes. Então, geralmente são traumas e experiências ruins no passado, com algo, alguém, alguma coisa, alguma situação, algum lugar, algum fato, algum acontecimento com o qual você sofreu. Então, não queremos culpar o passado, mas apenas relembrar que isso está instalado na sua mente inconsciente, nós vamos estudar também, e toda vez que acontecer aquela mesma situação, dispara um gatilho. Então, e esse gatilho causa a mesma emoção semelhante ao que você sofreu no passado. Então, nós temos que procurar identificar qual emoção você sente no momento em que o gatilho dispara. Estresse, raiva, frustração, tristeza, solidão, angústia, medo, ansiedade, depressão. E, em seguida, interromper esse padrão negativo. Controlar suas emoções e dar um rápido significado para todo esse contexto. Tem uma lista de emoções positivas, em contrário,
em contrapartida, que é confiança, coragem, determinação, inteligência, curiosidade, criatividade, calma, fé, ousadia, alegria. Tudo isso traduzido é amor, gratidão e alegria. Mas você não tem ainda razão para agradecer, porque você não sabe que isso é bom para você. Como dizem os judeus, Gamzu letová, tudo é para o bem, mas você ainda não sabe disso. Então tem que explorar essas contrapartidas positivas para você vencer uma emoção negativa que vai criar um sentimento negativo que está trazendo essa vida que você leva hoje. Se você está contente com ela, então é uma razão para você estar aqui. Mas se você não está contente com todos, ou acha que pode melhorar certas situações da sua vida, você deve estar aqui, realmente. Outra é acreditar que você pode controlar suas emoções. Aqui você fica dono de si mesmo. Então nós não podemos controlar o passado, não podemos controlar pessoas, não podemos controlar o tempo. Então não vai adiantar de nada para o seu crescimento o fato de ficar amarrado no passado, amarrado em comportamento de governo, patrão, empregado, filho, pai, mãe, marido, mulher, pato, ganso, cachorro, etc. Não adianta ficar, porque cada um tem um comportamento. Você pode controlar muitas vezes o animal, mas as pessoas não. O que o governo pensa, o que o seu marido, sua esposa pensa, o que seu filho pensa, o que seu pai pensa, seu vizinho, seu empregado, seu patrão, você não pode controlar isso, né? E imaginar como será a situação no futuro quando você estiver no controle das suas emoções. Então, algumas pessoas passarão o resto da vida insatisfeitos. Aquelas pessoas reclamonas, que vivem aí falando consigo mesmo pelos cantos e quando não fala, pensa. Então, ela contrariando a si mesmo, porque muitos de vocês vivem dentro de você. Então, fica um falando com o outro e você não tem o controle total desses sub-vocês. Então, algumas pessoas permanecerão todo o resto da vida descontentes, insatisfeitas, angustiadas, esperando que alguma coisa aconteça na vida delas. Como, em outras palavras, as pessoas esquecem, elas esquecem que elas podem e esperam um tipo de milagre, um tipo de oportunidade, um tipo de acontecimento que pode não chegar, porque ela também atrai aquilo que ela está sentindo. O universo responde ao que você sente, inevitavelmente. Então, se você sente melhor do que você sente agora, passe a sentir melhor do que você sente agora, você trará coisas mais positivas do que as que você vive agora. Então, ao passo que outras pessoas, a começar por nós aqui, nesse nosso pequeno grupo local, nós já estamos buscando praticarmos uma atitude para mudar nossa vida, para melhorar nossa vida, ou melhorar a vida de alguém, ou melhorar uma determinada situação, alguém, alguma coisa, não é? Então nós agimos todos os dias até alcançar esses objetivos, por mínimos que sejam. Então nós começamos a partir daquilo que você realmente deseja, né? Então isso aí é que faz a diferença. Tem que partir de alguma coisa que fica bom para você, ou fica bom para alguém. Uma determinada situação, algo, alguém. O terceiro, como eu disse que tem 5, então o terceiro é definir qual é o objetivo que você deseja alcançar. Mas exatamente de uma forma muito lógica, segundo a sua mente. Então é muito comum que, quando definimos algo, que escolhemos, desejamos criar alguma situação, digamos, modificar a situação ou algo, alguém, quando desejamos, na verdade, querer algo, alguém, alguma coisa, ou criar uma situação, ir ou possuir algum lugar, ou ainda mudar os fatos, os acontecimentos da sua vida, e ao mesmo tempo nós viramos para nós mesmos e declaramos muitas vezes: eu não posso fazer, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não sei como fazer isso.
não é? Então é isso que nós vamos aprender a vencer isso. E o quarto, que vem a substituir a crença limitante por uma fortalecedora, digamos. Então fazer perguntas. Por que a minha vida está assim? Então nós podemos utilizar perguntas que levarão a duvidar das nossas crenças limitantes. Chega um momento que você acredita que não tem mais crença limitante, que tudo é possível. Ou enfrentar uma situação com medo, com dúvida, e no fim você percebe, em muitos casos, que a gente não era capaz de resolver determinada situação e éramos, tanto que resolveu-se. Então, um dos mais eficazes, dos meios mais eficazes de se fazer isso, é escrever, sempre escrever suas crenças antigas no papel e depois criar novas crenças fortalecedoras. Por exemplo, eu declaro que eu não consigo perder peso porque eu vivo procurando comida o tempo todo, assaltando geladeira, inclusive de madrugada, né? O que nós faremos aqui é substituir essa crença limitante por uma crença fortalecedora. Então, você escreve lá embaixo dessa resposta, desta crença. Antigamente, eu não conseguia perder peso. No entanto, agora tenho uma estratégia correta para alcançar o meu objetivo. Sempre faça isso com tudo. Escreva a crença antiga e logo em seguida a crença antiga, a crença que limitava você para ter essa vida que você tem, em todos os aspectos, por uma crença positiva que fortalece a sua posição daqui para frente. Então, como disse Einstein, os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando criamos. Então, toda essa vida que você leva hoje, você criou isso. Seja nessa vida ou na anterior, depois você vai perceber isso também. Mas é uma realidade que você é responsável por isso que você vive. Então, se você quer melhorar, a responsabilidade sua é escolha. Escolher uma forma melhor de viver essa vida. Então, antes da correção, que eu prezo muito essa palavra, que vocês vão saber por quê, a correção, você não pode corrigir você. Há algo que corrige você. Então tudo isso fica fácil, porque estudando a fundo todos esses princípios, você vai passar a vida estudando e não vai aplicar. Quando muda algo dentro de você, você passa a viver aquela coisa. É como se a sua fisiologia inteira passasse a ser aquilo. Então, antes da correção, sempre teremos problemas. Eu diria problemas, não. Eu chamo de desafios e recomendo que vocês também, a partir de agora, chamem problemas de desafios. Então, é mais fácil a pronúncia até. Problemas para desafios. Em outras palavras, nós desenvolvemos, entre parênteses, entre aspas, músculos emocionais tão fortes que somos capazes de enfrentar qualquer situação, mesmo com medo, mesmo com dúvida ou incertos em relação ao que acontecerá. Porque tudo é incerto. Depende de escolhas. Então, se você escolhe, você colapsou uma determinada situação. Você vai começar a trabalhar nessa situação escolhida e não mais aquela que acontece na sua vida, porque talvez inconscientemente você escolheu uma ideia, um pensamento que gerou uma emoção, que gerou um sentimento e o meio ambiente responde aos seus sentimentos. Então depende da escolha. Façam boas escolhas. Então, se queremos levar essa vida para um próximo patamar, em termos de prosperidade, abundância, qualquer situação da vida, qualquer tipo de melhoria que você queira, seja no suprimento, na ocupação, nos relacionamentos ou na saúde, então nós temos que nos preparar mentalmente da melhor maneira possível. Faça tudo em prol disso. E nessa situação, preciso vencer a preguiça para levar a vida ao próximo nível. Todo mundo tem tempo. Todo mundo tem inteligência necessária. Todo mundo tem a sabedoria necessária. Depende de desenvolver.
E, finalmente, o quinto é condicionar a nova crença até que se torne um hábito, como andar de bicicleta. Você não precisa pensar em andar de bicicleta, você não precisa pensar na próxima respiração, você não precisa pensar no próximo batimento do seu coração, porque isso já se tornou hábito, nem é seu, é da memória reptiliana que está em todo o corpo e que produz isso. Da mesma forma, quando você aprendeu a dirigir um veículo, você não precisa mais pensar na marcha, é praticamente automático você mudar de marcha nos carros que tem marcha, que precisa, é manual, né? Ou pisar nos pedais de freio, acelerador, embreagem, coisa do tipo. Você não precisa mais prestar atenção, virou um piloto automático. Você, muitas vezes, conversando, apreciando a paisagem, você segue dirigindo, se torna automático. Então, esses pensamentos se tornam também hábitos e isso cria novas emoções, que se torna muito eficaz para gerar um sentimento sempre repetitivo de uma coisa melhor. De modo que você não vai mais pensar sequer naqueles desafios. E tem também uma técnica que eu ensino, no sentido de você passar o desafio da esquerda para a direita numa folha de papel, e eu vou passar isso com detalhes nos nossos próximos encontros. Então, condicionando essa nova crença, algumas das nossas crenças nos governam os nossos comportamentos de maneira totalmente consciente, a maioria, porque do consciente foi para o inconsciente e hoje dirige a sua vida, dirige o seu sentimento, dirige as suas emoções. E isso manipula você. Então, uma crença se torna uma crença a partir do momento que não questionamos mais aquilo, sobre nenhuma hipótese. Então, a ideia é sempre questionar. Há dias passados, nós estávamos lendo um e-book aí de uma loja judaica que determina o questionamento. É um preparo para a Páscoa dos judeus. Então, determina que o ser humano, a partir lá da maioridade deles, nossa, né? Que eu também sou judeu. Então, se torna um hábito você questionar. Não aceitar absolutamente nada como verdade. Nem aquilo que você pensa ser verdade. Duvide da verdade que você adotou. Então, por exemplo, sabemos que o céu tem quando limpa esse infinito que está aí, tem uma cor azulada, céu azul. Né? Nós não pensamos, não precisamos provar isso, não é? Ninguém precisa nos lembrar que esse infinito tem a coloração azul. A partir do momento que chegamos nesse nível de crença e passamos a saber que algo é verdade, nós passamos a operar no piloto automático. Ninguém precisa nos convencer mais. Você não precisa mais se autoconvencer. A sua fisiologia toda, inclusive o cérebro, se torna aquilo. Age como se fosse uma coisa só. Não há outra verdade para substituir aquilo. Então, aqui há que ter muito cuidado. Então, imagine você instalar um novo tipo de crença de maneira consciente. Onde é que você instala? No inconsciente. O inconsciente que passa a solucionar os seus desafios, não problemas, e também resolver a sua vida, suprir o seu projeto, o seu propósito de vida, os seus sonhos. Então, portanto, isso tem que ficar bem claro. Então, quando você condiciona essa nova crença em substituição a uma antiga crença que o limitava, você passa a acreditar sem ficar racionalizado. É como dirigir o carro, como eu falei. Você não racionaliza para dirigir o carro, é automático. Você faz tudo automático. Você muda a marcha, você pisa nos freios, acelerador, controla luzes, enfim. E isso é um tanto automático, não é mais racionalizado.
que você pensa, nossa, agora tem que mudar a marcha, nossa, agora tem que pisar no freio. Nós não racionaliza mais. Então, essa nova crença também, uma vez instalada como verdade, você passa a ter fé naquilo, porque você sabe exatamente que é aquilo, é uma realidade, é uma verdade. Então, você passa a não a acreditar sem ficar racionalizado, sem utilizar praticamente o cérebro. Então, na verdade, você realizará essa atitude normalmente sem a dor, sem o sofrimento como era no passado. É isso que muda para você. Então, condicionar-se nova crença significa criar a realidade que deseja para si mesmo ou para alguma pessoa. Criar essa realidade na sua mente, visualizando o resultado que deseja alcançar. Aqui uma excelente ferramenta, porque a visualização com todos os detalhes é uma ótima maneira de criar a antecipação, onde tudo que pedir, crendo que receberão. Compreende? Olhe o tempo verbal. Então, você tem tanta certeza naquilo que você visualizou, que já é uma realidade. Nesse momento você consegue até soltar, não ficar mais pensando naquilo. Acaba a ansiedade, porque você sabe que virá. Compreende? É isso que nós vamos ver com detalhes aqui, inclusive pela aplicação da técnica de práticas que levarão você a se sentir muito bem por ter recebido com antecipação aquele propósito de vida que é idealizado. Então, veja, ouça e sinta o resultado que deseja alcançar em sua mente. Faça exercício todos os dias, escreva isso, rabisque isso, pelo menos por 5 minutos por dia. Dedique-se a isso. Livre-se dos pensamentos tóxicos, das emoções tóxicas, dos sentimentos tóxicos. E assim, com o passar do tempo, passam a explorar o grande potencial que sempre existia em cada um de vocês, mas que, de alguma maneira, estava sobrepostas outras camadas para que você não percebesse isso tudo decorrente de cultura, situações que você viveu, crenças limitativas que você aprendeu e entendeu isso como verdade, e depois agora você começa a verificar que não era verdade, que existe uma outra forma de você criar novos pensamentos, novas crenças, novas verdades que mudarão a sua vida. Então, cada ser humano pode tudo. Se você pensa o contrário, é porque você tem crença limitante aí, que você deve fazer esse caminho a partir da identificação dela.